Aleluia. Boa noite, minha paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Estamos aqui no mais uma live, né? Profética, apoteótica, entendeu? Para a tua vida, né? E a palavra que eu quero deixar hoje para você, né? Nessa noite de quarta-feira, né? Eu quero deixar uma palavra, né, sobre dízimo, irmãos. Porque a Bíblia diz, Malaquias 3, versículo 10, trazei todos os dízimos e oferta à casa do Senhor, para que haja mantimento, né? O que Deus ele quer de você? Ele quer, irmãos, a sua fidelidade com ele, o seu compromisso. Porque se você não é um dizimista, um ofertante do reino do céu, você é um ladrão, né? E os ladrões, eles não vão herdar o reino do céu. Porque Jesus, quando ele disse para aquela viúva que ela foi a que mais deu, porque ela não deu o que sobrava, ela deu o que ela tinha. Às vezes você fala consigo mesmo, eu vou ofertar o dinheiro do meu leite, eu vou ofertar o dinheiro do meu aluguel, eu vou ofertar o dinheiro da minha despesa. Sim, é isso que Deus quer, que você oferte o dinheiro, que você deposite, porque Ana deixou no altar aquilo que ela não tinha. É impossível você prosperar se você não for dizimista, se você não for ofertante. Tanto que no livro de Gênesis 18 vai dizer que o próprio sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, que não tinha genealogia e nem descendente, ele deu dízimo. E o próprio Cristo reencarnado desceu e recebeu o dízimo dele. Então é mentira do diabo esse negócio que Deus quer o seu coração. Primeiro, que Deus não quer o seu coração, porque Deus não é açougueiro. Porque do coração é a raiz de todos os males. Você, bispo, quando é a hora de... Eu não sinto vontade de ofertar. Você nunca vai sentir vontade de ofertar, de dizimar, de ser manteneiro, porque o seu coração, ele é enganoso. Ele vai dizer para você, vai dar dinheiro para pastor, vai dar dinheiro para o altar, só que cobrar do altar é bom, mas receber também. Ana entendeu. Ana não deu para Deus aquilo que ela queria, ela deu para Deus aquilo que Deus necessitava. Hoje o altar de Deus, ele não tira de você, ele te devolve. Eu digo para você, irmãos, que mais quantos voltaram, eram 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Quantas pessoas recebem vitória e não lembra de tirar o dízimo, não lembra de tirar a oferta, porque são pessoas ingratas. São pessoas que diz contigo mesmo, que te dão um prato de comida, te dão um alimento, mas não conseguem dizimar. Por isso que você é um miserável, é um desgraçado, é um nu, é um avarento, é um ateu dentro da igreja. Porque você consegue adorar a Deus, mas não consegue ser fiel no seu dízimo, fiel na sua oferta. Por isso que Deus está vomitando um povo. Porque Deus, o que ele cobra de você é simplesmente fidelidade. O leproso voltou com a sua oferta para agradecer, irmãos. Porque ele entendeu que ele tinha que pagar por aquela cura. Porque tem oferta que você vai receber a cura. Tem oferta que você vai receber o milagre. Só que o inimigo fica, você não precisa dizimar. Isso é mentira que o diabo coloca na sua cabeça. Abraão dizimou. Isaac foi ofertante, lançou uma semente na sua terra e colheu 100 por ela. Jacó entendeu que a oferta e o dízimo era coisa tão séria que ele fez um voto dizendo, se Deus guardar a minha entrada e a minha saída, eu prometo ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Como você quer prosperar se você não dizima, se você não oferta, se você não dá para o altar o seu melhor? É bom pedir. É bom você dizer, é bom você pedir, é bom você pedir, é bom você clamar, mas na hora que Deus cobra de você uma oferta, a igreja perde você. Por isso que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus abençoa aquele que oferta com amor. O profeta, a igreja, pode ser usada por você.
Mas na hora de você receber a sua bênção, você não tira o dízimo. Sendo que se você não entender que se você não for dizimista, você vai para o inferno. Se você não entender que se você não for fiel a Deus, você vai para o inferno. Porque os ladrões não vão herdar o reino do céu. Ananias e Safira, irmão, eles fizeram um voto, venderam a sua propriedade e mentiram. E quando Pedro perguntou para eles, o que eles falaram? Os dois morreram. Quanta gente morta espiritualmente. Quanta gente que vive vivo, mas anda como morto. Vive doente. Vive enfermo. Toma Rivotril, clonazepam, remédio para diabetes, remédio para glicose. Vive mais um doente. Porque eu digo para você, crê nos meus profetas e prosperareis. Você quer prosperar? Seja fiel não ao homem, seja fiel a Deus. Porque quando você mantém a sua fidelidade ao nosso Deus, Ele te honra. Aí Ele vai dizer para você, se o meu povo que orar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu, sararei as tuas feridas e perdoarei os seus pecados. Com a sua oferta, com o seu dízimo, Deus vai perdoar os seus pecados. Deus vai levantar você para prosperar dentro da tua casa. Profeta, mas não tem nenhum empresário. Você vai ser empresário da tua casa. Você vai, você vai quebrar a miséria. Você vai ser o primeiro a andar de carro novo. Você vai ser o primeiro a prosperar no meio da sua família. Por isso que a Bíblia, ela é bem específica quando ela diz: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Existem três bênçãos, existe três tipos de encosto, né, que eu vou dizer assim, que só sai com jejum, que não sai com jejum nem com oração. É simplesmente com oferta e com dízimo, que é o migrador. Aquele que você faz compra no dia 1º e dia 15 a sua compra já está acabando. O devorador, aquele que quando você recebe, você pagou todo mundo e você fica duro. E o destruidor, irmãos, aquele que vai destruir o seu pagamento numa barraca, num remédio, numa UTI, no Rocha Faria. Por isso que eu digo para você que você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Porque quando você é fiel a Deus, Deus é fiel a você, irmão. Quando eu, profeta, sou fiel a Deus, Deus é fiel a mim. Por isso que a Bíblia, né, ela é bem clara quando ela diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tenha eu como seu advogado. Nessa noite, Deus quer quebrar maldições, irmãos. Deus quer quebrar maldições, Deus quer curar você. Deus quer curar. Tá? Enquanto eu vou falando aqui, eu vejo Deus entrando dentro da tua casa, Tainá, com cura, tá? Deus manda te dizer que Ele tem guardado as suas 2 crianças, tá? Há um novo tempo, Tainá, sobre a sua vida e sobre a sua casa, porque Deus tem visto o que você tem passado. Eu vejo, né? Eu vejo Tainá, Deus mudando o seu cativeiro, tá? Um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Então, irmãos, é muito forte, Brasil. O que Deus está falando comigo é sobre fidelidade. Como você, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Mentira do diabo, tá? Para você ir para o inferno. Porque Deus não precisa, né? Com certeza. Se Deus não precisa do seu dinheiro, por que Ele provou Abraão? Por que ele recebeu o dízimo de Abraão? E naquela época, Abraão não tinha nada a ser pago.
Tá entendendo o mistério? Abraão não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Mas o dízimo é um sinal de gratidão, tá? O dízimo é um sinal de gratidão. Você vai agradecer a Deus pelo que ele tem feito, pelo que ele faz na sua vida. Então, o dízimo é um sinal de gratidão. Então, quando você é alguém que é dizimista, que é manteneiro da obra, irmão, Deus vai te prosperar. Porque a Bíblia ela é bem clara. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. É você ter bom ânimo. É você entender que para Deus te prosperar, você tem que se posicionar. Que para Deus te prosperar, você tem que se posicionar. É noite de posicionamento. É noite de posição dentro da tua casa. Então a Bíblia vai dizer que Deus prosperou Abraão. Abraão recebeu a promessa, se cumpriu. Isaac lançou uma semente, colheu. Jacó já fez um voto. E José já foi abençoado. Sabe por quê, irmãos? Eu nunca vi um justo mendigar o pão e alaio, rebidaio, e nem a sua descendência praça fome. Nessa madrugada eu nem ia entrar na live, mas já que vocês entraram, né? Eu quero que vocês, né? Eu quero que vocês que é fiel, que é abençoador, que é manteneiro de uma grande obra, tá? Eu quero a paz do Senhor, Jaqueline. Deus abençoe, né? Então, irmãos, quando você entender que você tem que ser fiel a Deus, e não é em todas as áreas não, irmão, é em a paz é em todas as áreas, é no financeiro, é na vida sentimental, é na vida espiritual. Para prosperar você tem que querer mudar de vida, irmãos. Nada acontece por acaso, entendeu? Nada acontece por acaso na minha, na tua, na nossa vida. Porque a Bíblia ela é bem específica. Quando Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Então nessa noite, irmãos, seja fiel. Seja fiel. Deus não quer o seu dízimo porque é seu dízimo. Deus quer a sua fidelidade. Deus quer o seu compromisso com Ele. Então nessa noite, irmãos, seja fiel a Deus, sabe? Tenha compromissos, tenha fidelidade a Deus. Porque quando você é alguém que é fiel, compromissado com a verdade, aí Deus te honra, sabe? Então nessa noite, Deus não quer nada menos, nada menos de que fidelidade. E Deus falava, pergunta a eles se eles são fiéis. Eu preciso aqui, irmãos, de 20 pessoas, 30 pessoas pro altar, com R$20. Quem vai ser a primeira que vai entrar nesse desafio? Quem vai ser a primeira? Cadê a primeira pessoa? Magda Andrade. Quem vai ser a primeira que vai entrar nesse propósito? Quem vai ser o primeiro? É madrugada de guerra. Meu irmão, estamos em guerra, né? Em guerra
pela sua casa, deixa eu dar uma pausa aqui. Amém, irmãos? Vamos entrar nessa guerra de Calavas, de Remaio. Eu preciso aqui de 30 pessoas com R$20 para esse voto. E esse vai ser um voto de decisão para a sua vida. 20 pessoas com voto de decisão. Deus vai decidir da sua vida. Porque você não vai viver mais um tempo oscilando. Entendeu? Você não vai viver mais uma estação, um período. Porque tem pessoas aqui que precisam entrar nesse voto. Cadê a primeira pessoa? A primeira pessoa que vai entrar nesse voto. Cadê a primeira pessoa? Tem mistério aí. Camila Santana entra nesse voto. Manda Márcia Andrade, Magda. Entra, Angelina, entra nesse voto. Jaque, entra nesse voto. Eu preciso de 20 pessoas, irmãos. O Senhor falou que ia enviar. Entre os mantos, entre os pavios que fumega. Vamos entrar, né? O Magda de Andrade, tá? Deus escreve uma nova história para tua vida em um novo tempo. Deus trabalha na sua vida sentimental, tá? Deus manda você se aquietar e acalmar o teu coração, que é tempo de posicionamento, de se posicionar, Magda. Se prepare para viver o nome de Deus. Tá, Magda? Irmãos, cadê a primeira pessoa que vai entrar nesse voto, irmãos? Bora que Deus tem pressa, o anjo vai subir daqui a pouco. Daqui a pouco o anjo vai subir e para descer vai dar trabalho, tá? Aí não vai ser o mesmo anjo. O anjo que vai te entregar a sua vitória. Aproveita que o anjo vai subir, entendeu? O anjo da providência. Eita, anjo da providência. O anjo da providência vai subir. Aproveita que o varão de peleja. Cadê a primeira pessoa? Eu preciso de 20 pessoas para esse voto. É um voto conquistando o impossível. Cadê a primeira pessoa que vai entrar nesse voto? Cadê a primeira pessoa que vai entrar nesse propósito? É contigo mesmo que Deus está falando, não é com a parede. Então, amém. Bendito Deus eterno, glorioso Pai. Abençoe o seu povo, a sua casa, o seu lar, a sua família. Dê uma semana abençoada e produtiva. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, Deus abençoe.